Vamos reagir a tier list do Gaeb. Deixa eu ajeitar aqui o negocinho do horário. De novo reagindo. E provavelmente já postou o vídeo. Tô reagindo nos meus comentários. Mas eu esqueci de reagir a tier list do Gaeb. Bora lá! Opa, esse vídeo é um oferecimento de Código Gaeb na loja do Brawl Stars. Enquanto não tem o código, usem o dele, viu? Usem. Tô de olho. Quando tiver, usem o meu. Se você gosta de mim e meu vídeo te fez rir, lembra de usar o meu código antes de ir. Tá? Bora lá. Meus amigos, nesse mês de maio a gente recebeu 60 poderes da SAB. Mas teve alguns brawlers que ficaram meio injustiçados. Porque eu não vi nenhum poder da SAB, mas são 90 e pouco. Ou seja, teve alguns que foram injustiçados pelas pessoas. 60 habilidades do SAB que simplesmente estão avacalhando o Brawl Stars inteiro. Mas, meu filho, é sério, meu filho, vou te falar uma técnica. Você se lembra daquele negócio do Sam mudar essas coisas? Então, você pega a mutação do Leon, fica invisível e sem nenhum inimigo por perto. Porque você usa esses clonezinhos com o Leon, aí você deixa os clonezinhos se teleportar junto com você, porque aí fica 3 e como vai ser muito rápido o ataque, ninguém vai saber quem é o verdadeiro. Ou seja, vão matar esses 2 clones, mas você ainda vai estar vivo para eliminar todo mundo. A gente sabe que essas habilidades são simplesmente uma galhofa imensa, e é lógico que o Gaebão não poderia deixar de ranquear todas as 60 delas, de pior até melhor, antes do evento do Reino das Katanas acabar. Vambora ver quais habilidades do Wasabi você deve estar utilizando em todas essas partidas, e aquelas que se você pegar, com toda certeza você vai perder. E meus amigos, começando pelo nosso time... Vamos começar com a Rosa, que eu não faço a mínima ideia do que faz, mas deve ser uma merda. De habilidades inúteis, tem várias habilidades que não fazem nada nas partidas, mas tem uma que se destaca, tem uma que parece que faz esforço, e essa habilidade é a da Rosa. Uau, rapaziada, você gera uma singular unidade de moita com seus ataques principais. Uma unidade vai ajudar muito. Caraca, isso é incrível. Não, é podre, não serve pra nada. É emprestado. E além disso, a Rosa é completamente mastigada pelas melhores mutações do jogo. É definitivamente a pior habilidade do Wasabi. Não tem por que você usar isso aqui. Mas pelo menos dá pra dizer que a habilidade do Wasabi da Rosa muda alguma coisa, diferente da habilidade do 8-bit. Essa aqui literalmente não faz nada. A habilidade especial é você poder botar múltiplos... Posso ser sincero, eu acho que o 8-bit deveria estar um pouquinho mais acima, porque, gente, se você usar hipercarga e conseguir pegar mais de 2 torretas hipercarregadas, você controla muita área, e além disso você pode deixar infinita torreta. Quer dizer, 8 torretas. Eu acho que é muito apelão, mas dependendo da situação, se for um brawler que atravessa, realmente, gera pra esse poder, eu sabe, mas eu acho que é bom. Torretas no campo. O buff de dano estaca? Não. A taxa de carga do 8-bit é aumentada quando ele conseguir carregar mais supers? Não. O 8-bit é mastigado pelas melhores mutações do jogo? Sim, porque ele é lerdo. Então se você pegar esse brawler, você pode ter certeza que você vai perder. Outro que também só não dá pra passar pano é o Low, que fecha o nosso pódio de bosta. Cara, explica pra mim o porquê que você vai querer permanecer na broca depois de matar o oponente. Normalmente a super do Low é utilizada pra finalizar os brawlers inimigos e depois você... Verdade. Você finaliza eles, você automaticamente quer voltar pra sua forma normal, porque a broca não tem mobilidade, tem um reload extremamente baixo e não serve pra nada. Então essa habilidade na prática nem aparece nas partidas e não serve pra porcaria nenhuma, além de nerfar o Brawler. E meus amigos, graças a Deus que essa habilidade da Pana virou a hipercarga dela, porque se tivesse virado seria uma das piores hipercargas do jogo. Cara, que ideia absolutamente bosta de adicionar um escudo em cima da cura da Pana. Isso aqui praticamente nunca aparece. Quando você tá na área da torreta, normalmente você tá se curando, e se você não tá com a vida cheia, o escudo nem aparece nas partidas. Sério, uma habilidade completamente frouxa. E meus amigos, pensa num downgrade. Esse downgrade é o Stu. Pra vocês que não jogaram no ano passado, na atualização do Godzilla, a habilidade especial do Stu era ter super infinita. E como essa habilidade virou a hipercarga dele, eles adicionaram uma outra habilidade completamente bosta e michuruca na super do Brawler, que é disparar esses projéteis que causam 400 de dano e que nem carregam... Meu Deus, eu achava que era nem aquela da mutação, mas meu Deus, eu acho que sim, é um completo lixo. Agora aproveitei enquanto tô falando, deixa eu aumentar porque eu vou citar o vídeo. Meu Deus. Sério. Pif, idiota. Parabéns, Supercell, pela ideia extremamente bosta. E falando de uma habilidade especial que dispara ataques pra todas as direções, mas que na prática não faz nada, a gente tem a do Grey. Cara, explica pra mim o porquê que você, como um brawler sniper e de tiro único, vai querer puxar mais de um oponente pra perto de você ao mesmo tempo. Ridícula, ideia muito bosta. E pior... Só atrapalha, porque
Porque aí você vai pegar o Mortis, um Edgar e um Kit. Essa habilidade Wasabi é totalmente nerfada. A bengala do Gray não atravessa as paredes, não causa dano, e a habilidade só ativa quando o Gray passa pelo portal. Se os aliados passarem, a habilidade não aparece na partida. E uma que já era inútil no ano passado e continua inútil nesse ano é a habilidade Wasabi da Bell. Uau, agora os seus tiros eles explodem ali perto dos oponentes. Nossa, não é como... O máximo que vai dar é Castlebot, que eles ficam com Você pudesse acelerar completamente o uso dessa habilidade simplesmente se afastando dos seus aliados. Nossa, Supercell! Não! E outra que também já era terrível no ano passado, e nesse ano continua a mesma bosta, é a do Buzz. Eu acho que a Supercell não entendeu que simplesmente adicionar alcance infinito pra Super do Buzz não é uma boa ideia. Nesse ano eles tentaram compensar... Você no máximo acessa uma parede com a sua mapa fechada, que é onde o Buzz fica. Não, realmente for a vida e o dano do Buzz ficar um pouquinho mais forte, mas na prática não mudou nada, a ideia é ruim, e se algum dia eles fizerem um evento parecido com esse, por favor, traga uma habilidade nova pra esse Brawler. E pra finalizar o nosso Tier F de habilidades do Wasabi, completamente inúteis, a gente tem a única habilidade infernal que tá aqui embaixo, que é a da Colette. Na teoria, parece uma ótima habilidade, pô, a Colette quando usa a Super, simplesmente sai tacando projétil pra tudo quanto é lado. Se os projéteis fossem iguais ao ataque principal dela, essa habilidade do Wasabi seria muito boa, mas o problema é que cada um desses projéteis causam exatamente 200 de dano. E aí eu acho que eu não preciso explicar mais nada pra vocês entenderem o que ela é inútil. Bora entrar no nosso Tier E falando de habilidades que não são inúteis, mas definitivamente são muito ruins, começando pelo Brock. Esse aqui é só um caso de downgrade puro, a troco de nada, de graça. No ano passado, a habilidade especial do Brock era atirar 2 foguetes um do lado do outro, e isso era muito bom, só que a Supercell decidiu que não, ele tá forte demais. Vamos simplesmente aumentar a área do fogo do foguete como se isso fosse fazer alguma diferença na partida. Lógico que não faz. E meus amigos, o Brock foi um downgrade. A Bia literalmente permaneceu igual. No ano passado, a habilidade dela era exatamente igual ao que a gente tem hoje. Você acerta um tiro e você gera um zangão. O problema é que esse zangão causa 400 de dano, então não faz diferença nenhuma nas partidas. Pelo menos essa aqui enche o saco diferente das habilidades inúteis, mas ela continua muito ruim. E uma habilidade que já era mediana no ano passado, que a Supercell simplesmente decidiu nerfar a troco de nada, é a da Eve. Porque o que você vai fazer com 400 de dano? É 10 golpes de spam, quer dizer, é 11 golpes pra matar um tique. Um tique. Pra você que não lembra, no período das mutações, toda vez que a Eve tomava uma porrada, ela gerava 3 filhotes. A Supercell decidiu que isso tava por algum motivo forte demais e nerfou pra tomar porrada e gerar apenas um filhotinho. Na prática, a Eve toma a porrada e o filhote já morre com a mesma porrada que ela tomou. É uma habilidade que não faz diferença nenhuma. E a habilidade Wasabi do Sprout é definitivamente divertida. Agora, se ela é útil, aí já é outra coisa. Na teoria, era até pra ela estar mais acima, porque ela faz os tiros do Sprout ricochetearem praticamente... É, mas gente, pega uma fechada pra vocês verem. Infinitamente, porque toda vez que eles ricocheteiam, você causa um pouquinho de dano nos oponentes. Mas eu acho que ainda é meio inútil, por quê? Porque você meio que não tem controle no ricocheteio. Não é que nem tipo um Rico, um Wolf da vida. Das mutações e das habilidades do Wasabi tem tanto grau de quebra na parede que simplesmente a maior parte das partidas essa habilidade se torna inútil com o tempo, porque é uma mapa toda e sem vezes essa habilidade simplesmente não faz nada. E uma habilidade até boa, mas que simplesmente não aguenta a carregada que é o modo das habilidades do Wasabi e a habilidade do gênio. Essa aqui é diferente das que a gente já consultou, é uma habilidade boa. Você garantia. Mas aí, gente, posso ser sincero, essa habilidade é ruim, mas quem é vesgo ama. Aqueles aliados que joga a mão em vez daqui, joga aqui. E mesmo assim pega. Pelo menos é um anti-aliado ruim. Acertar a sua super em cima dos oponentes é uma habilidade forte, porém não e a habilidade bosta igual como se os modelos fossem faltar no mesmo oponente de qualquer jeito, ou seja, na prática não mudando porcaria nenhuma, né? Não é como se eles fossem extremamente fáceis de destruir, porque esse modo de jogo é uma palhaçada imensa e todos os brawlers conseguem eliminar o modelo sem ele conseguir dar um tiro antes, né? Não é como se isso fosse acontecer nas partidas, né? E a segunda habilidade infernal que a gente vai vendo nesse vídeo é a habilidade infernal da Jojo, que visualmente falando parece incrível, Poderia virar um hipercaca, por mais que seja muito fraco, poderia virar. Olha a vida desse
Tita colossal. pessoas na partida. Ele fica gigantesco. Parece que ele é uma ameaça bizarra, gigantesca. Mas aí você pode notar que é literalmente sua vida a mais. Só isso, ele não causa nem dano a mais. Ele não tem velocidade. Acho que na hipercarga, vida ainda não mais seria bom. Não tem Nada, é só vida e tamanho. Nada. A maioria dos Brawlers consegue matar ele em menos de um segundo. Uma Ember consegue liberar a presença dele na partida antes mesmo dele conseguir disparar a primeira agulhada. Eu tenho certeza que a Ember vai estar lá em cima. Derrete todo mundo. sabe que Ele até que é forte, mas longe de ser o suficiente para fazer ele conseguir lidar com os Brawlers que são E qualquer tanque, gente. Mas que esteja culpa dessa Bibão, peida mole pra Ember. bons nesse modo de jogo. Você ganha mais vida e a sua hipnose dura o dobro de tempo. Ainda qualquer planeta, isso aqui seria muito forte. O Wipe ficaria bom com essa habilidade. O problema é que os melhores Brawlers desse modo são tipo Ai, Sou John Boy. Byron, Surge com munição infinita, com a barra de fúria carregada o tempo todo. E aí adianta você querer chegar perto desses Brawlers? Adianta hipnotizar eles? Não, você vai morrer. E a habilidade Wasabi da Shelly é muito legal de ver nas partidas. Agora, de jogar, aí já é outro esquema. Teoricamente, se você colar em cima do oponente, você causa dano suficiente pra matar todos os mas quebra muito a moito, você viu? Brawlers do Brawlers jogo do com jogo 20 com 20 kills kills e sobra. O problema é que você nunca vai chegar perto deles. E não só isso, se você utilizar essa habilidade de longe, você vai quebrar o mapa inteiro. E se você quebrar o mapa inteiro, vai vir uma Ember e vai comer a sua bunda. E rapaziada, a habilidade especial do Barry também não faz nada. Meus amigos, quem diria que ficar cagando sorvete no campo não faz diferença nenhuma numa partida onde você não tem nem tempo pra ficar em Cagando. da poça. E não é como se a poça curasse muito. Ela cura 300 pontos de saúde por segundo, sabe? Nem pra ser a mesma quantidade do ataque principal e da super dele, pô, Supercell. E aqui a gente tem a habilidade Wasabi mais divertida de todas, que é a Lily, mas diversão não é a mesma coisa que consistência, e por isso ela é uma bosta. Quando eu vi essa habilidade no Brawl Talk, eu falei, Caraca, só pegaram e colaram a hipercarga dela. não, isso aqui vai ser muito incrível. Porra, a Lily vai ficar ricocheteando a super até acertar em alguém. Não, na prática ela vai ficar ricocheteando a super pra sempre e não vai acertar ninguém nunca. Porque a sua super sempre dá um jeito de ricochetear pra dentro do seu bom e fica ricocheteando até sumir. E a habilidade Wasabi do Mano Índio melhorou consistentemente comparado O índio que... O índio encantinho. ano passado. Eu acho que a Supercell aprendeu que deixar minas infinitas no campo não faz diferença nenhuma se você não consegue carregar as suas supers. E aí nesse ano eles foram colocar a taxa de carga da super do Bo, o que fez essa habilidade Parabéns, Wolverine, né? do Tier F. entrando no Tier F. E pra finalizar, é incrível como o Feng foi bufado de todos os jeitos com a sua habilidade Wasabi e mesmo assim continua ruim. Você vê que o Brawler é extremamente porco e não presta pra nada quando ele recebe buff de dano, buff na vida, buff na taxa de carga da super, buff no alcance da super, e ainda assim ele não consegue fazer nada contra os melhores Brawlers desse modo de jogo. Se tu luta em cima de um rank, você é automaticamente explodido. Gente, o rank, gente, ainda bem que nerfaram o roubo, porque senão eu tenho traumas de infância do ano passado. Claro, ele está gravando, achava que não tava. Chegamos então no nosso Tier C. Vamos andar rapidinho, porque essas habilidades Wasabi aqui, realisticamente, ninguém liga pra elas. Vamos começar com o Mr. P. Pois é, Meus amigos, o Mr. P tem a habilidade Wasabi. Incrível, né? Eu tenho certeza que você nem lembrava disso, e não é à toa. É uma das habilidades mais medíocres do game inteiro. Na prática, ela realisticamente não faz muita diferença na partida, ela só não é ruim, que nem as habilidades que a gente já falou sobre. Outra que também não faz diferença nenhuma, mas que também não é ruim pra gente poder xingar é a do Draco. Pô, muito legal que agora o Draco fica infinitamente na forma de dragão, que é a melhor forma dele, mas a melhor forma dele ainda tá longe de ser o suficiente pra conseguir lidar com os melhores Brawlers desse modo de jogo. Então é só Tier C, é inconsistente, é mediano. Na verdade, eu acabei de descobrir que É uma Ember meio Ember. Você fica no dragão pra sempre. Você não pode utilizar o incrível primeiro acessório do Draco, porque significa que essa habilidade é Tier F muito ruim. E quando eu vi a habilidade Wasabi da Charlie, eu achei que ela seria pior. Na prática, ela até que faz algumas coisinhas. Não me entendam mal, não é que essa habilidade é boa, ela é ruim. Mas o ponto é que ela countera algumas das melhores habilidades dentro do jogo, como por exemplo a do Ângelo e especialmente a do Tiki. Quem tá jogando esse modo de jogo sabe que o Tiki do Caroinho. Aí a do Ângelus não consegue, porque é a defesa. simplesmente um inferno de lidar nas partidas, e as cabeças deles são completamente counteradas pelas aranhinhas que se sacrificam pra que você não precise morrer pra ela. Quando é a Piper contra a Charlie, aí a Piper já morreu. Logo, já que ela countera alguma das melhores habilidades do jogo, ela até que é útil. E ela coloca aqui em cima exatamente pelo mesmo motivo. Ela consegue lidar com algumas das melhores habilidades do jogo. Meus amigos, se você conseguir botar os dois zeros de uma vez dentro de você, lá ele duas vezes, você causa uma quantidade Lá ele.
de dano suficiente pra conseguir rivalizar com Brawlers como o Ângelo, o Byron ou a Ember, que a gente sabe que aterrorizam o modo das habilidades do Wasabi. E por isso a Lola até que é viável, mas ela tá no tier C de inconsistente por um motivo. Nem toda partida tem esses Brawlers que ela consegue lidar bem. E a Nita é a mesma coisa, pelo mesmo motivo. A habilidade ruim, mas que ela tem alguma das melhores habilidades do jogo. Os dois servem como um bom escudo de carne pra evitar que alguns Brawlers... Eu me lembro que eu joguei... Que a primeira vez que eu entrei no Brawl Stars foi na época do Godzilla. A primeira não, parece que foi a segunda vez, porque na outra tinha instalado Brawl Stars lá em 2020. E, mano, essa mutação da Nita, eu amava. Eu me lembro que era a mutação da Nita. E a do Brock, gente, era muito quebrada. Era 2 foguetes, o dobro de dano. O Kenji, ou então o Ticket enche o saco da partida, mas nada além disso. Mais uma habilidade... Porque lá, por mais que seja um pouco recente, não tinha muito Brawler, assim, de perfurar tudo. Não. Eu sei que nem muito que a gente fala sobre a do Shade. Muito legal que você consegue entrar na sua super constantemente e você acertar os seus ataques, mas o Shade de super, apesar de ser forte, tá longe de ser o suficiente pra conseguir lidar com os melhores Brawlers desse modo de jogo. E por isso ele toma pisa. Mesmo motivo mais uma vez, agora a gente tem o Barney. Muito legal que agora sua força fica no chão tem o dobro de tempo, mas isso tá longe de ser o suficiente pra você conseguir lidar com o El Primo, que vai ultar em cima de você independente de... A não ser que você taque em água torreta, como de uma Jessie ou de 8-bit. Aí faz diferença. Quantos segundos o seu ataque principal fica no chão. E chuta, por que o Carl tá no tier C? Chuta, muito legal que você consegue se movimentar muito rápido, mas isso não é o suficiente pra lidar com o El Primo que vai ultar em cima de você, independente de quão rápido você se movimenta. Eu vou chutar agora. Chutei. E tá ficando repetitivo, mas eu juro que já vai acabar. Agora a gente tem a da Max. Muito legal que você consegue atirar infinitamente, mas isso não é o suficiente pra impedir que o El Primo pule em cima de você, independente de quantos tiros você der nele. Ô, editor, esse ponto já é uma sequência, tá? Bota aí, sequência do Vapo de Brawlers que não consegue lidar com o El Primo. Agora a gente tem o Frank. Muito legal que você consegue se movimentar muito rápido aqui na parede, mas... Eu acho que esse é o rei dos caldos, tá capturando tudinho. O El Primo. Caramba, eu não sabia que um bombado counterava de Você não vai conseguir nem atacar quando o primo fica explodindo subir em cima de você. Chuta, qual que é a sensação do Red? Muito legal, você consegue voar em cima dos seus oponentes do outro lado do mapa. Não adianta se você correr em cima do primo e ele lutar infinitamente em cima de você até você morrer. Não adianta de nada. Se esse modo de jogo fosse formado por Brawlers como o Scout, o Gênio, a Belly, beleza, essa habilidade seria boa. Como infelizmente os Brawlers de campo de meta simplesmente não passam Red, galera, não tá dando muito. Apesar da habilidade ser assim decente como eu sinto que essa habilidade poderia ser muito melhor se além de curar ele e causar dano. Carregar-se a super do Brawler, principalmente porque tem alguns mortos muito toscos na partida que preferem ficar lá de trás da parede te snipando com a habilidade, como se ele fosse tipo um lançador, sabe? Até que é funcional, isso ajuda, o dano extra e a cura fazem diferença nas interações desse Brawler, porém não é o suficiente pra lidar com o primo. Completou! E começou. Pra finalizar, até que comparado com o ano passado, o Rico não tá enchendo tanto o saco. Bem, vamos e convenhamos que no ano passado essa habilidade era muito mais forte, os tiros ricocheteavam muito mais, eles funcionavam pra super e pro acessório, e além disso os mapas colaboravam muito mais com esse Brawler. Logo, antigamente ela era tier S. Nesse meta, onde ela só funciona pro ataque principal, e mesmo assim ricocheteia muito menos, tá bem mais fácil de lidar com esse Brawler nas partidas, principalmente considerando que alguns Brawlers agora são hard counters dessa habilidade no jogo, como por exemplo o Primo, que já era counter pra ele no ano passado, e o Finks que simplesmente trucida qualquer Brawler que trabalhe com projéteis dentro do jogo. Bora começar o nosso tier B e falar de algumas habilidades do Wasabi que são boas, começando pela Pipe. Cara, é literalmente uma habilidade boa, ela não é incrível, mas ela serve. Você disparar 2 balaços um atrás do outro, literalmente dobra o seu dano, melhora com o segundo poder de estrela, já que você fica praticamente com tiro infinito, e ajuda você a lidar com alguns dos melhores Brawlers desse modo, como por exemplo o Ângelo, o Byron e a Ember, que tomam pisa pra Pipe quando ela aparece. O Boom foi outro que recebeu uma habilidade Wasabi até que bem forte nessa atualização. Cara, essa habilidade é muito forte. O Boom basicamente não para de lutar na partida e ele consegue carregar a sua hipercarga com muita facilidade também. Inclusive, eu sinto que essa habilidade estaria no tier S se não fosse o fato dos melhores Brawlers do modo das habilidades do Wasabi counterarem completamente o Boom. E cara, eu acho que a Supercell simplesmente não se decide com o que fazer a respeito da Meg. Muito engraçado que essa Brawler literalmente é a mais reworkada de todo o Brawl Stars. Ela foi reworkada 3 vezes. No ano passado, a mutação dela era basicamente o que ela é hoje dentro do jogo. E nesse ano, a habilidade Wasabi dela é basicamente o que ela era antes do rework, porque ela ganha o alcance de volta em troco de disparar
menos projéteis. É uma habilidade até decente, que funciona, mas não é nada demais. E outra habilidade decente, que funciona, mas não é nada demais, é a do Coach. O Coach até que funciona bem como um anti-meta dentro desse modo de jogo, porque quebrar as paredes simplesmente anula algumas das melhores mutações desse modo de jogo. Mas ao mesmo tempo, piora a sua vida na hora de jogar contra um Sanji ou um Tiki da vida. Então é uma habilidade que é faca de dois gumes. E se a habilidade Wasabi do Meeple fosse um pouquinho menos espaçada, com toda certeza ela tava no Tier S. Spoiler, mas as outras duas habilidades que triplicam o dano do Brawler, que são a do Byron e a do Ângelo, estão no Tier S. A do Meeple não tá junto com eles, porque infelizmente o tiro é espaçado demais. Então fica muito difícil pra você conseguir acertar mais de um projétil a longo alcance. Porém, continua sendo muito bom causar 8.000 de dano caso o oponente colhe em cima de você, e logicamente, com 3 projéteis você carrega muito mais a sua super, você enche muito mais o saco nas partidas. E uma habilidade que é surpreendentemente boa é a da Tara. Quando eu vi isso aqui nos sneak peeks, eu achei que não iria servir de muita coisa, mas o fato das sombrinhas spawnarem antes da super cair no chão simplesmente ajudam muito, já que antes do oponente ser stunado, ele já tá tomando dano e as sombras já servem como um escudo de carne extremamente eficiente. Isso combado ao fato de que a Tara tem uma taxa de carga aumentada pra sua super nesse modo de jogo, faz com que a habilidade dela seja até que bem decente. E outra habilidade que é surpreendentemente boa dentro desse modo de jogo é a da Jess. Outra que quando eu olhei eu achei que não faria diferença nenhuma, mas que na prática enche até que muito saco. Tem alguns Brawlers que simplesmente não conseguem destruir a torreta de jeito nenhum, como por exemplo o Kenji. É impossível ele se aproximar daqui sem morrer. A torreta causa muito dano por segundo, e isso fora o fato de que ela tem muito mais vida. Mais uma que foi completamente subestimada no período de lançamento, e que hoje a gente vê que serve bem, é a do Gus. Principalmente com seu primeiro poder de estrela. O Gus simplesmente não para de curar os seus aliados e ele mesmo na partida. É impossível pro Kenji matar um Gus de perto, porque todo santo ataque do Gus, ele se cura em 2.240 pontos de vida. É muita coisa, e principalmente com o seu primeiro acessório, às vezes você consegue causar uma quantidade de dano bruto simplesmente abismal em cima do oponente. E meus amigos, a gente teve várias mutações do ano passado que simplesmente receberam um downgrade nesse ano, mas se teve uma que foi extremamente melhorada, essa habilidade foi a do Leon. Pra quem não lembra, na atualização do Godzilla, basicamente quando ele utilizava sua super, ele gerava 2 clones que não faziam nada. Agora esses clones atacam os oponentes, e eles causam um dano desgraçado. Não parece, mas o Leon consegue farmar esses clones na partida, a ponto de conseguir às vezes colocar 6 deles no campo ao mesmo tempo, e os clones causam dano e dão muito trabalho pros oponentes, cara. E antes de começar a entrar completamente no dedo na bunda e gritaria, a gente vai falar sobre a habilidade do Coronel Ruffs que fecha o nosso time. Uma habilidade que foi extremamente nerfada comparado ao ano passado. No ano passado ela ricocheteava muito mais, agora ela ricocheteia muito menos, o que logicamente diminuiu bastante a usabilidade dela, mas ela continua chata dependendo do mapa. A gente ainda tem 6 habilidades que a gente precisa falar sobre no tier, que apesar de destruírem esse modo de jogo, ainda são cantáveis. Vamos começar falando sobre o povo. Meus amigos, o que 1% a mais não faz de diferença, hein? No ano passado, o povo começou a fazer ele custar 1% da vida. Nesse ano ele literalmente cura 2%, 1% a mais. E isso já fez com que essa habilidade saísse lá da mediocridade e fosse praticamente pro topo do jogo, porque tem alguns jogadores que simplesmente não conseguem lidar com a cura do povo. Se você aperta a interação entre o saco e ele, você vê que é simplesmente impossível matar esse poder. No Knockout 5-5 é simplesmente a estratégia mais broken de todas, é um jogo que é muito enjoado de lidar, mas ainda assim ele não incomoda tanto o jogo quanto alguns jogadores que a gente vai falar sobre. Ele também é bem enjoado ao Pro. Você vai poder retornar as suas adagas com seu ataque principal. Caso for um Brawler que fica spamando ataque, vamos um ricochete, um Leo é muito forte. Literalmente dobra o seu DS e eu não preciso nem falar de um Brawler que cura num meta onde a principal estratégia é ter um com primo e rank é muito útil. Toda vez que esse Brawler aparece, vai diminuir o ponto do time inimigo e já sofrem muito pra fazer qualquer coisa porque ele corta a cura deles. E detalhe, a cura do Crow no modo Wasabi é bugada, ele corta só 40%. Se ele cortasse os 60% que ele recebeu depois do buff, meu amigo ele estaria muito melhor. E outro suporte excelente que você está utilizando nesse modo das mutações é o Jason. Você basicamente não pode ultar, ele tem uma super a cada 2 segundos e meio, isso considerando que você não acerte os seus ataques, porque se você acertar, você basicamente tem a sua super o tempo todo na sua mão, você não para de curar, não para de dar velocidade, e você consegue inclusive ciclar com os 2 acessórios dele, que ambos são úteis dentro desse modo de jogo. E o David recebeu uma mutação muito forte. É engraçado pensar que essa habilidade era exatamente igual a do ano passado, mas no ano passado era tanta palhaçada acontecendo na partida, que ele simplesmente não conseguia se destacar como uma das melhores opções do jogo. Mas nesse ano, onde as habilidades do Wasabi estão mais controladinhas, o David simplesmente aterroriza a partida, porque é basicamente impossível desviar dos ataques dele. Então ele fica o tempo todo te causando dano até você morrer. Mais uma habilidade excelente que você pode estar utilizando nesse mês é com toda certeza do Ash. Primeiro que ele tem a taxa de carga da super aumentada, ou seja, ele cicla a sua super com mais facilidade e ele literalmente gera o dobro de ratos. Mas eu acho que caso for dano em área, eu acho que deveria ser um pouquinho mais abaixo por causa do dano em área. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais abaixo. Mas o Gab é muito mais profissional que eu. O Gab deve ter uns
40 mil troféus, não tenho nem 30 mil. Super hiper carregada, você bota 40 ratos no chão. 40 ratos no chão. E pra finalizar, antes da gente chegar no nosso xerez, aquelas habilidades que destroem o game completamente, a gente precisa falar sobre a Pearl. Uma habilidade terrivelmente subestimada, mas que desde o período de lançamento eu já tinha avisado pra vocês que seria simplesmente incrível. A Pearl É porque a partir de agora deveria ser o efeito da hipercarga dela. Mas infelizmente a Supercell não vê que a Pearl tá uma porcaria. Porcaria, né? Quase que eu digo porcaria. Com a sua barra de fúria cheia causa um dano desgraçado em cima dos oponentes. E não só isso, com o segundo poder estrela ela tem o seu escudo ativo 100% do tempo, o que torna uma coisa extremamente difícil de matar nas partidas. E sabe o que mais é muito difícil de matar nas partidas? E que às vezes vai te custar exatamente o seu. Tá, vou ter que adiantar aqui, ó. Porque eu não sou patrocinado. Do homem wasabi, ele mesmo. Meus amigos, que esse brother recebeu um tratamento de rei nessa atualização, isso não é segredo pra ninguém. O bicho recebeu uma hipercarga, recebeu uma esposa, recebeu uma skin linda, recebeu uma atualização pra ele não passasse isso, recebeu uma das habilidades mais fortes do jogo inteiro, que literalmente tem munição infinita. E diferente da Max, que só não tem um aporte pra lidar com os melhores brawlers do jogo, o Kenji na verdade... Velocidade, pano e depressão pra mim, porque quando eu caí com ele, eu fico depressivo. Se dá a maioria deles, principalmente com a utilização do seu primeiro acessório, que ficou viável a partir do momento que ele simplesmente não para de atacar nas partidas. E outro cara de atacar nas partidas é o Sage. Eu acho que a Supercell tem com a habilidade medíocre que ele recebeu no ano passado, ele já acabou a taxa de carga da munição dele. O bicho ficou completamente broken. A partir do momento que você usa a primeira super, você vai pro nível 4, você tem alcance extra, seus projetos ficam dividindo o tempo todo, e você não para de atacar em nenhum momento. A munição desse é praticamente infinita. E aqui a gente chegou nele, né, o demônio, o capeta, né, chamado de fio da puta. Essa desgraça desse Brawler, eu acho muito engraçado como todas as outras mutações dos pets foram nerfadas. A da Jessie foi nerfada, a da Nita foi nerfada, a da Lola e a da Penny, que já era uma bosta, foram nerfadas. A do Tick não, a do Tick é a única que permanece intacta. Enquanto a Nita perdeu um urso, a Lola perdeu um urso. A Jessie perdeu algumas habilidades, o Tick não perdeu nada, ele continua gerando 3 cabeças. E detalhe, no ano passado a hipercarga dele não era boa, ela não servia pra praticamente nada, você mal conseguia carregar ela na partida. Nessa atualização não, nessa atualização você carrega ela 6 vezes no mínimo. E aí eu não preciso nem explicar o porquê que essa bosta tá no xerez. E outra que também é simplesmente uma bosta, eu não acredito que deu essa ideia. Eu jurava que tava no top 1. Isso de adicionar um ataque a mais na munição da Amber. A Amber já é uma Brawler que tem uma facilidade extrema de acertar o seu ataque. É literalmente apertar o botão de auto-fire e esperar o cara torrar. E aí a Supercell falou, e se a gente aumentar a largura do ataque? Não só isso, a gente adicionar um projétil extra pra dobrar o dano dela e dobrar a taxa de carga da Super. Não só isso, vamos fazer isso no update onde ela recebeu uma hipercarga. E pra ajudar mais ainda, ela deixa óleo no chão, o que significa que se você pegar o primeiro poder de estrela, você carrega automaticamente a sua Super pra sempre. Como se você não fosse carregar isso extremamente rápido, considerando que agora você tem 2 ataques principais em um. Eu acho que eu Quem viu meu vídeo de previsão do balanceamento sabe que o Gaevão acertou. Eu falei que seria incrível se o Finks tivesse uma super em volta dele. E o que aconteceu? Eles adicionaram dentro do jogo. Aí a prova, meus amigos. Essa habilidade é simplesmente incrível. O Finks literalmente vira a Matrix. É impossível acertar esse boneco dentro do jogo. Chega a ser engraçado ver um primo tentando acertar ele, porque os socos do primo ficam lentos. Ele não consegue acertar o Finks ali. Não consegue acertar ele. O Edgar não consegue acertar ele. Isso sem falar dos Brawlers de longo alcance. Tenta acertar um projétil nesse boneco de rico. Você não consegue, ele desvia de todos. É uma habilidade incrível. Eu espero de verdade que a Supercell adicione isso como hipercarga. Tá vendo assim, ó. Nessa velocidade aqui. Fica assim. E além desvia. O desvio. Na próxima atualização pra esse Brawler, porque simplesmente seria perfeito. E chegamos então aqui no nosso top 4, né? E aqui eu acho que todo mundo já sabe. Todo mundo viu essa lista e já sabia que os 4 melhores Brawlers desse modo de jogo seriam esses. Eu acho que a galera só tava querendo saber quem que iria vir antes deles. Em quarto lugar, fora do pódio, por uma posição, a gente tem o Ângelo. Era uma habilidade que já era broken no ano passado, todo mundo já sabia disso. O Ângelo simplesmente causa o maior burst damage do jogo inteiro, porque ele literalmente triplica a sua munição. E não só isso, você utiliza o seu segundo acessório, nem atrás das paredes dos oponentes estão seguros. É um dano simplesmente absurdo. O Ângelo, se acertar um ataque, já carrega a sua super. E aí, se você carrega a sua super, você tem flechas que causam mais dano e que vêm envenenadas. Você consegue ciclar a sua hipercarga na velocidade da luz com esse boneco. É simplesmente impossível chegar perto dele. No longo alcance, ele mais do que enche o saco. Eu acho que dispensa apresentações. Mas abrindo o nosso pódio, mais uma vez, todo mundo que tá vendo essa lista sabia que o Byron estaria em algum lugar no top 3 de melhores Brawlers. Literalmente a mesma coisa do Ângelo. Um Brawler que fica impossível de se aproximar. Não dá pra chegar perto dele porque o burst dele fica bizarro. E olha que o
Byron normalmente não tem burst nenhum. Mas não é só isso que faz esse boneco forte. Se fosse só isso, seria uma mutação ok. Mas a gente tem que lembrar que o Byron não serve só pra atacar. Ouviu o Pedrinho em 1, 2, 3? Não é pra você usar esse Brawler como se ele fosse um tanque. Ele é um suporte. E a palavra suporte significa o quê? Dar suporte pros seus aliados. Se você cura um Hank da vida com esse boneco, o Hank fica imortal. Não dá pra matar ele. É uma sinergia simplesmente imbatível. É uma habilidade simplesmente ridícula. E o Byron, como eu disse pra vocês, se defende melhor ainda porque ele causa muito dano. Ou seja, é um Brawler que fica o tempo todo mantendo os aliados vivos e ele também não morre na partida. E em segundíssimo, e em primeiro lugar, cara, é um empate. Os dois são igualmente ridículos. São disparadas as duas melhores mutações do jogo. Você pode decidir qual que é a mais forte aí no seu coração. Eu não vou me atrever a botar minha mão no fogo pra falar que um é melhor que o outro, porque os dois simplesmente funcionam da mesma forma e os dois são simplesmente incríveis. É lógico, rapaziada. É o Trio e o Hank. Esses dois aqui, eu acho que você não precisa ser muito gênio, você não precisa saber de muita coisa pra entender que eles literalmente ditam o modo de jogo. Todos os Brawlers que estão no Tier F, no Tier E, no Tier C, com toda certeza seriam muito melhores se não tivesse o Primo e o Hank nas partidas. Porque o Primo é literalmente uma máquina de counterar todos os Brawlers dentro do jogo, ele carrega a super na velocidade da luz, ele não para de ultar, e se ele acerta uma ult em cima de você, já é o suficiente pra você morrer. Não tem Brawler que consiga lidar com ele nas partidas, você pode olhar todos os Brawlers que eu falei pra vocês. Angelo, Ember, Tiki, Surge, qualquer um dessa lista, nenhum deles consegue lidar com o Primo. O Primo é literalmente o anti-meta universal desse modo de jogo, ele é imbatível, principalmente se tiver um Byron do lado. E aí, junto dele, a gente tem o Hank. Normalmente, esses dois estão sempre na mesma composição. É sempre Hank, Primo e mais alguma coisa. O Hank, meus amigos, eu acho que ele também dispensa a apresentação. Ele é literalmente uma bomba nuclear. Você é obrigado a não atacar ele. Se você ataca, ele simplesmente causa uma quantidade de dano absurdo em cima de você, porque ele gera uma quantidade praticamente ilimitada de torpedos. É muito engraçado ver a interação da Ember com ele. Se a Ember escolhe atacar ele, literalmente o boneco explode o mapa inteiro. Não dá pra fazer nada contra. É um boneco extremamente enjoado e que, principalmente quando você soma com o Byron, que eu já mencionei, ele fica simplesmente imortal. É a sinergia perfeita. Tem partida que você nem precisa atacar pra você ganhar com o Hank, de tão forte que ele é. E não só isso. No ano passado, essa mutação já era broken e o Hank era uma bosta. Nesse ano, a mutação é broken e o Hank é bom. E ele tem uma hipercarga. Então, eu não preciso nem falar mais nada. Esses dois são os melhores, vocês já sabiam disso. Todo mundo que tá vendo essa lista sabia disso desde o começo. Vocês estão vendo pra saber quem que viria antes do Hank do Primo e do Hank. Porque esses três são três desgraçados. É isso, família. Acabou o vídeo, minha avó. Finalmente acabou a tortura. E eu acabei de perceber que o áudio tá uma porcaria. Eu sou um burro. Mas é isso, gente. Infelizmente o áudio ficou uma porcaria porque eu esqueci de botar o fone. Eu espero que você tenha assistido até o final porque eu fui muito burro. Mas é isso. Tchau.